Hebreus capítulo 7, verso 20, até o versículo de número 28. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Até aqui, até o versículo 28, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como palavra introdutória, eu queria afirmar que nada, absolutamente nada nesta vida é algo garantido, é algo seguro. Na verdade, essa é a segurança mais concreta que a gente tem nesta vida. Que segurança? Que nada nesta vida é seguro. As coisas, elas mudam, as coisas, elas se alteram, no dizer da linguagem popular, do dia para a noite. Quer ver dois exemplos desse fato? Quer ver dois exemplos dessa realidade? O primeiro deles, em relação à nossa saúde. Meus irmãos, minhas irmãs, quer coisa mais instável do que a nossa saúde? Quer coisa mais instável do que a nossa saúde? Porque muitas vezes é isso que acontece ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Amanhecemos bem, amanhecemos saudáveis, basta apenas passarmos por uma rápida neblina e a nossa saúde, ela muda completamente. Começamos a espirrar, e aí começamos a sentir calafrios. Quando menos esperamos, já estamos prostrados em cima de uma cama, precisando de cuidados médicos. Então, é a instabilidade da saúde humana. Mas não só isso. Um segundo exemplo que, de certa forma, termina confirmando isso que nós estamos a falar, é em relação à área financeira. Às vezes acontece muito isso, né? A gente está lá dentro de uma certa estabilidade, no seu sentido financeiro, no seu sentido material. De repente, acontece uma coisa que nós não esperávamos, um desemprego, uma coisa assim, repentina, e lá vai os nossos planos, lá vai aquilo que a gente pensava que ia fazer, às vezes até mesmo com o dinheiro que estava sobrando ali no final de cada mês. Então, se você for olhar para a sua vida, se você for olhar para a sua existência aqui neste mundo, você vai perceber tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, minhas irmãs, é muito instável. As coisas são, depois deixam de ser, e essas coisas, elas mudam e mudam completamente ao sabor das circunstâncias, literalmente falando. Por outro lado, meus irmãos, minhas irmãs, no sentido espiritual, sobretudo quando você considera a questão da salvação em si, você percebe que essa regra, ela não é válida. Falando de outra forma, falando de outra maneira, para nós que somos crentes na pessoa de Cristo Jesus, para nós que já experimentamos da bênção e da dádiva da salvação, se tem algo que a gente pode crer, se tem algo que a gente pode ter certeza na nossa vida, é que nós somos salvos. Nós somos eternamente salvos. Nós somos
definitivamente salvos. Nós somos concretamente salvos. Então nada muda, nada altera essa bendita realidade em nossas vidas. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas por que acontece isso? Por que existe essa diferença, essa discrepância, quando você vê as coisas desse mundo e quando você considera as coisas espirituais? Quando você vai ver a instabilidade que há nas coisas desse mundo, quando você compara com a estabilidade que há nas coisas espirituais, sobretudo em relação à nossa salvação. Será que é por causa de nós, enquanto seres humanos? Será que é por causa de alguma coisa que a gente faz ou algo que a gente deixa de fazer? Não. O fato da nossa salvação ser algo garantido, o fato da nossa salvação ser algo concreto, o fato da nossa salvação ser algo real, propriamente dito, se dá a uma pessoa e é aquilo que essa pessoa ela fez e fez por nós. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E o que foi que ela fez por nós? Operou a sua obra e obra de redenção. Então, nada que se deva a nós, nada que esteja atrelado à nossa vida, não. Se nós temos, repito, certeza de salvação, se nós temos, repito, garantida a nossa vida eterna, a gente tem que depositar todos esses méritos a Cristo e aquilo que Cristo ele fez por nós, sobretudo aquilo que Cristo fez por nós há 2000 anos, quando ele estava ali encravado em uma cruz ali no Monte do Calvário. É interessante porque é acerca desse Jesus que o autor aos Hebreus, ele fala nesse trecho que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 7, versículos de 20 até o versículo de número 28. Se você analisar bem, aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, repito, Hebreus 7, 20 a 28, o autor sagrado, que nós não sabemos quem foi, o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação, ele faz um contraste entre o sacerdócio levítico, que era aquele sacerdócio que nós encontramos lá no Antigo Testamento, que era um sacerdócio que era desempenhado pelos levitas, aqueles que pertenciam à tribo de Levi, a quem tinha a responsabilidade de fazer todos os exercícios, todas as práticas religiosas, aqueles rituais, aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias que nós encontramos no Antigo Testamento. E aí o autor sagrado faz a comparação do sacerdócio levítico com o sacerdócio de Jesus Cristo. Percebem a diferença? Percebe a distinção? O sacerdócio levítico com o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, o sacerdócio levítico, ele era limitado. O sacerdócio levítico, ele era imperfeito. Na verdade, o sacerdócio levítico, ele era apenas uma sombra do sacerdócio de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, no ato de se entregar na cruz, no ato de dar a sua vida, ele consumou todo o cerimonialismo que nós encontramos no Antigo Testamento e se constituiu no sumo sacerdote perfeito, no sumo sacerdote por excelência, de sorte que, quando você compara o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico, com todo respeito, é fichinha. Então, o autor sagrado, ele faz justamente essa comparação. E aí, quando você analisa, meus irmãos, quando você considera, minhas irmãs, esse trecho aqui que a gente acabou de ler, Hebreus capítulo 7, versículo 20 até o versículo 28, dentro desse contraste, desses dois sacerdócios, você consegue ver pelo menos 5 razões, pelo menos 5 motivos pelos quais, a partir do sacerdócio de Jesus Cristo, nós temos garantida a nossa salvação. E é justamente sobre isso que eu queria considerar com vocês na noite de hoje, para a gente poder ver 1, 2, 3, 4, 5 razões, a partir da análise que a gente faz do sacerdócio de Jesus Cristo, razão pela qual ele garante a minha, a sua e a nossa salvação. Então vamos fazer isso na noite de hoje, vamos analisar um pouco aqui esse texto, vamos esmiuçá-lo com mais detalhes e poder vislumbrar
essa riqueza espiritual tão maravilhosa que nós temos diante de nós, que faz com que a gente anele cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo, que faz com que a gente possa admirar a perfeita obra que Ele realizou por nós, que faz com que a gente possa descansar nessa gloriosa obra que Cristo, Ele realizou e realizou em nosso favor. Dentro daquilo que a gente chama de progressividade da revelação, no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, ele cumpria com as suas exigências, ou cumpria com aquilo para o qual foi feito. Beleza, naquele contexto, isolando aquele período. Mas aí quando chega a obra de Jesus Cristo, aí é como você comparar a luz de uma lâmpada com a luz do sol. Tem como você comparar a força da luz de uma lâmpada com a força da luz do sol? Não tem, né? Então, naquele tempo, aquela luz servia. Mas depois que chegou Jesus Cristo, depois que Ele consumou a sua obra, ali ficou só uma fagulha, comparado ao sol da justiça que brilha a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, vamos ver qual é a nossa proposta. Considerarmos as razões pelas quais, a partir do sacerdócio de Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação garantida. E a primeira razão, o primeiro motivo, pelo qual eu, você, todos nós, podemos ter certeza, podemos ter convicção, podemos ter garantida a nossa salvação, é por causa do juramento de Deus. Por causa do juramento de Deus. Pode anotar aí esse primeiro motivo, essa primeira razão. Vejam aí, Hebreus capítulo 7, versículos 20 até o versículo de número 22. Hebreus capítulo 7, versículos 20 até o versículo de número 22. Nós temos garantido a nossa salvação por causa do juramento de Deus que coloca no patamar superior o sacerdócio de Jesus Cristo. Olha só, Hebreus 7, versículo 20 a 22. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles quem? Os sacerdotes, levitas, que existiam lá no Antigo Testamento, sem juramento são feitos sacerdotes. Versículo 21. Mas este quem? Jesus, ele está fazendo esse contraste, com juramento, por aquele que lhe disse. Então, quem foi que jurou por Jesus Cristo? O Senhor jurou e não se arrependerá. O que foi que Deus jurou em relação a Jesus Cristo? Tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Meus irmãos, minhas irmãs, coisa fantástica. Você consegue observar aqui nesse trecho, você consegue observar aqui nessa passagem. Conforme nós falamos, o autor sagrado, ele está fazendo uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus Cristo. E o que é que ele está a dizer? O que é que ele está a falar? Que os sacerdotes levitas, eles eram tornados sacerdotes sem prestar nenhum tipo de juramento em si. Por outro lado, Cristo, ele é sacerdote como resultado do juramento que não menos o próprio Deus fez, dizendo que ele seria justamente sacerdote. É interessante que, nesse sentido, o autor sagrado, ele faz um destaque de um texto lá do Antigo Testamento, de maneira específica lá do Salmo 110. Abram aí, por favor, Salmo 110, versículo 4. Veja se não é Deus jurando que o Messias, no caso Cristo, seria sacerdote para sempre. Então, Salmo 110, versículo 4. A gente até fez, salvo engano, no ano passado, foi comentários em relação a esse texto aí do Salmo 110, quando a gente estava vendo aquela série, ele vem. Olha só, o juramento que Deus fez, mostrando que o seu filho ungido, ele seria sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento não desfrutavam dessa prerrogativa de ter o próprio Deus jurando por eles, mas Jesus Cristo tem o próprio Deus jurando por ele. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só,
Salmo 110, versículo 4, diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. O que foi que o Senhor jurou? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando a gente chega e diz que Cristo ele é o nosso sacerdote, quando a gente chega e fala que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, quando a gente afirma que Cristo ele é o perfeito sacerdote, meus irmãos, minhas irmãs, foi porque Deus jurou que isso iria acontecer a Jesus Cristo, como de fato aconteceu. Porque lá na cruz do Calvário, ele é o nosso sacerdote. Agora, no estado de exaltação, à direita do Pai, ele também é o nosso sacerdote. Então, nesses dois estágios, Cristo desfruta dessa prerrogativa como resultado do juramento de Deus sobre a sua vida. Ele é sacerdote, porque Deus jurou que assim o fosse. E é interessante, porque quando você olha para essa passagem, sobretudo quando você considera apenas o versículo 22, além desse fato, que fato de Deus jurar que Cristo seria esse sacerdote eterno, o próprio Cristo, ele é o fiador desse juramento de Deus. Voltem aí, por favor, para Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Veja que Deus, ele jura que Cristo seria o nosso sacerdote. E quem é o fiador que garante esse juramento? Quem é o fiador que garante esse juramento? Olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 22. Olha só, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Os irmãos sabem o que significa a palavra fiador? Um responsável, um avalista, né? Alguém que garante alguma coisa, né? Isso é muito comum quando você vai fazer um empréstimo, né? Quando você vai fazer um empréstimo bancário, né? Porque, via de regra, os bancos, eles sempre exigem o quê? Fiadores. Porque se você não quitar, se você não pagar o empréstimo, o fiador se responsabiliza, né? Ele vai ter que arranjar o dinheiro de um jeito ou de outro, porque ele é o fiador. Veja que é nesse sentido também, que a Bíblia diz que Cristo ele é o nosso fiador, ele é quem garante. Garante o quê? O juramento de Deus que ele seria sacerdote, porque foi Cristo que veio, se encarnou, foi Cristo que veio e viveu entre nós, foi Cristo que veio e assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário, foi Cristo que veio e consumou a nossa redenção, por isso Cristo garante o juramento de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, cá para nós, a nossa salvação está muito bem alicerçada, viu? Ela é fruto do juramento de Deus, a primeira pessoa da Trindade, e esse juramento de Deus, ele é garantido por Jesus Cristo. E aí? E aí? Tem possibilidade de fracassar um negócio desse? Hein? O que é que os irmãos acham? Tem possibilidade de fracassar um negócio desse? Deus jura, a primeira pessoa da Trindade, e Cristo garante aquilo que Deus jura. O resultado é certo, meus irmãos. O resultado é certo, minhas irmãs. Não tem como mudar, não tem como alterar. Então, por que é que eu, você, todos nós podemos ter essa certeza, essa convicção, essa confiança no nosso coração, de que a nossa salvação ela é garantida, de que a nossa salvação ela é certa, por causa do juramento de Deus que é garantido por Jesus Cristo. É a primeira razão, é o primeiro motivo pelo qual temos garantida a nossa redenção. Mas não só isso. Se não bastasse esse fato, que particularmente falando para mim, redundância, né? Particularmente falando para mim, que particularmente falando já seria suficiente, quando você olha aqui para esse trecho, quando você olha aqui para essa passagem, você observa uma segunda razão. Você observa um segundo motivo pelo qual a nossa salvação ela é garantida. Se por um lado ela é garantida por causa do juramento de Deus, garantido por Jesus Cristo, por outro lado, a minha, a sua, a nossa salvação, ela é garantida por causa da eternidade de Jesus Cristo.
A nossa salvação, ela é garantida por causa da eternidade de Jesus Cristo. Se não, vejamos, olhem só, versículos 23 e versículos 24, Hebreus 7, versículo 23, versículo 24. Qual é a razão que eu quero destacar aqui? Nossa salvação é garantida por causa da eternidade do nosso Salvador. Olha só que coisa maravilhosa. Diz o seguinte a palavra do Senhor, versículo 23, versículo 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, referindo-se a Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui você vê a continuidade da comparação. Sacerdócio levítico, sacerdócio de Jesus Cristo. E qual é o item que o autor sagrado aqui coloca nesse ponto comparativo entre os levitas e Jesus Cristo? O sacerdote dos levitas, ou o sacerdócio dos levitas no Antigo Testamento, ele tinha uma peculiaridade. Ele era limitado pela morte dos sacerdotes, porque existiam os sacerdotes, dentre eles era escolhido o sumo sacerdote, que era aquele que ia representar o povo uma vez por ano, no dia da expiação, mas eles não duravam para sempre, eles morriam. Por mais que eles passassem tempo no seu ministério, mais cedo ou mais tarde eles morriam. E era justamente por causa disso que eram escolhidos vários sacerdotes, para que na medida em que eles fossem morrendo, eles fossem sendo o quê? Substituídos, porque não podia deixar de existir sacerdote. Alguém tinha que cumprir com os deveres religiosos da nação. Beleza, nada de errado, porque o ser humano ele é passivo de morrer, afinal de contas é a nossa realidade de vida pós-pecado. Agora, Jesus Cristo, ele não passa por essa experiência, porque ele é eterno, ele é sem começo, ele é sem fim. O seu sacerdócio, ele dura para sempre, ele não tem uma restrição por causa da morte, de continuar oficiando. Na sua morte, ele consumou a nossa salvação. Porém, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele ascendeu aos céus. Posteriormente, ele foi entronizado à direita de Deus. E lá ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. E não vai parar. E não vai parar. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a nossa salvação, ela é certa, ela é segura. Porque nem a morte pode impedi-la, nem a morte pode impedi-la. Foi justamente por causa disso que Jesus Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. Foi justamente por causa disso que ele triunfou sobre a morte. Porque na medida em que essa realidade se dá com Jesus Cristo, nós temos garantida que essa realidade também se dará a cada um de nós. É por isso que Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que a morte ela foi tragada, ela foi vencida. E a morte ela foi vencida por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Pegando o gancho aqui, é por isso que o domingo, dia do Senhor, é um dia especial. É um dia que você deve se devotar para as coisas de Deus. Isso é obrigatório, não existe exceção. Não existe exceção. Por quê? Porque foi no domingo que Cristo, ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte, melhor dizendo, e ele assim oficializou, garantiu a nossa redenção. Às vezes a gente tem uma tendência de minimizar a ressurreição de Jesus Cristo quando nós comparamos com a morte de Jesus Cristo. Não, muito pelo contrário. Na morte, Cristo satisfaz as exigências de Deus para que o nosso pecado pudesse ser quitado. Na medida em que ele ressuscita, ele mostra que Deus aceitou o sacrifício que ele, Jesus Cristo, fez em nosso favor. Conseguem perceber essa ligação que há entre morte e ressurreição? Porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Deus não tinha aceito a sua oferta. E se Deus não tivesse aceito a sua oferta, como é que nós estaríamos hoje? Perdidos, todos perdidos. Então a ressurreição mostra que Deus, ele aceitou
a oferta de Jesus Cristo, por isso a morte não o venceu. Então ele é o nosso sacerdote eterno. Por quê? Porque ele vive e vive eternamente. Olha só a declaração que Cristo faz, confirmando a sua eternidade. Abram aí, por favor. Abram aí, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo de número 58. Nós até fizemos menção a esse texto um dia desse. Eita, deixa eu ver aqui a hora, para a gente não se perder. João 8, versículo 58. Olha só o que Cristo disse acerca da sua eternidade. João 8, versículo 58. 8, 5, 8. Olha o que Cristo disse aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus aos escribas e fariseus que estavam questionando a ele. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O autoexistente, o Yahvé, o mesmo nome com o qual Deus se revelou quando libertou o seu povo do cativeiro do Egito. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, coisa fantástica. Por isso a nossa salvação é garantida. A morte não triunfa mais sobre nós, porque o nosso sumo sacerdote, ele é o quê? Conforme nós estamos a defender, o nosso sumo sacerdote, ele é o quê? Eterno, entendeu? Então, a morte não mais nos impedirá de experimentar a salvação. O máximo que a morte faz é vencer sobre nós alguns anos, mas vai chegar a ressurreição, e com ela, novos corpos glorificados, corpos semelhantes ao corpo de Jesus. A morte, ela não prevalecerá sobre nós. Louvado seja o Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Perceberam? Duas razões, dois motivos pelos quais eu, você, todos nós temos garantida a nossa salvação. Dá para puxar de cor aí? A primeira razão? Primeiro ponto que a gente viu, dá para puxar aí sem olhar para os esboços. Nós temos a nossa salvação garantida por causa do juramento de Deus. Em segundo lugar, nós temos a nossa salvação garantida por causa da eternidade de Jesus Cristo. Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Querem ver mais razões? Querem ver mais motivos? Então vamos lá. Em terceiro lugar, eu, você, todos nós temos a nossa salvação garantida por causa da intercessão perpétua de Jesus Cristo. Intercessão perpétua de Jesus Cristo. A gente fala esse nome perpétuo, né? Geralmente a gente liga com o romanismo, né? Mas perpétuo significa contínuo, definitivo, eterno. É nesse sentido, entendeu? Uma coisa que se perpetua, ou seja, que ela é continuada. Vejam aí, versículo 25, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Eu disse a vocês que o texto básico é Hebreus 7. Abriram? Podemos ler? Olha aí só, versículo 25. O autor sagrado aqui está a nos ensinar. Por isso, depois que ele faz todo esse comparativo do sacerdócio levito, do sacerdócio levítico com o sacerdote de Jesus Cristo, seja pelo juramento de Deus, seja pela limitação que no caso de Cristo não tem, que os levitas tinham, aí ele fala, ó, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por quê? Vivendo sempre para interceder por eles.
Aqui você encontra algumas palavras-chave que auxiliam muito para a gente poder compreender esse aspecto específico do sacerdócio de Jesus Cristo, né? Quais seriam essas palavras-chave? Palavra salvar. Quais seriam essas palavras-chave? A palavra totalmente. Veja que não é uma salvação provisória. Veja que não é uma salvação parcial, mas é uma salvação o quê? Total, gente. Completa, perfeita, suficiente. E por que Cristo tem essa capacidade de salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus? A resposta vem na parte B do versículo 25, porque Cristo ele vive a interceder por estas pessoas. Então não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, condições de você ir para o inferno quando você tem um sumo sacerdote como Cristo que intercede por você. Aqui você encontra a solução para os grandes problemas dos nossos pecados ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Porque nós somos salvos, mas ainda não somos salvos. Eita, pastor, que coisa é essa? Complexa. Não é só um jogo de palavras. Então, nós somos salvos, mas ainda nós não somos definitivamente salvos, porque a salvação, dentro da sua consumação, ainda não se deu na nossa vida. Então, a salvação já é realidade. Mas por que ela não se deu no sentido consumado? O que é que a gente vai vivenciar? Qual vai ser a nossa experiência ao longo da nossa existência? Vamos pecar, vamos falhar, vamos transgredir a palavra do Senhor, quer através de palavras, quer através de pensamentos, quer através de ações. Então, isso poderia impedir a nossa salvação. Por que não impede? Porque o mesmo Cristo que nos redimiu é o Cristo que intercede por nós. Ele chega diante de Deus, sentado como ele está, à direita do Pai, e diz: Pai, essas pessoas foram as pessoas pelas quais eu morri. Olha aqui a marca dos cravos, nas mãos, nos pés. Perdoa, perdoa, perdoa. E aí Deus faz o que com os nossos pecados? Perdoa. Por causa dos nossos méritos? Porque Ele olha para Jesus. Porque se olhasse, meus irmãos, para os nossos méritos, nós estávamos numa situação desesperadora. Então, o que garante hoje que o nosso perdão torne-se uma realidade é porque Deus olha para Jesus Cristo, olha para o seu sacrifício, vê as marcas nos seus pés, nas suas mãos, estão perdoados. Por causa de você, não é por causa deles não, é por causa de você. Você que eu digo, Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, porque quando você analisa o ministério de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo, por natureza, Ele é o nosso intercessor. Abram aí, por favor, Lucas 22. Durante seu ministério, Cristo intercedeu por nós. Lucas 22. 2:2. Lucas 22. Versículo 31 e 32. Olhem só o que nós encontramos nos versículos 31 e 32. Isso. Vamos aqui pegar Pedro como nosso representante. O que vai acontecer aqui é uma intercessão que Cristo faz a favor de Pedro. Mas vamos nos colocar no lugar de Pedro, que é o que Cristo faz por nós, como Ele fez por Pedro. Olha só, meus irmãos. Olhem só, minhas irmãs, olhem. Versículos 31 e 32. Cristo dizendo para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás queria destruir Pedro. Por que ele não alcançou esse objetivo? Olha só o versículo seguinte, versículo 32.
Eu, porém, observa aqui a conjunção adversativa, eu, porém, fiz o quê? Roguei por ti. Por quem? Por Pedro. Para quê? Para que a tua fé não, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ah, meus irmãos, ah, minhas irmãs, se Cristo interceder pela nossa fé, ela enfraquece. Ela enfraquece. E é por causa disso que a gente precisa buscar a presença de Jesus Cristo constantemente na nossa vida. Na verdade, estou pensando em falar sobre isso domingo que vem à noite, dentro de uma meta espiritual que a gente deve considerar, que é a necessidade de buscar a Deus. Então, quando a gente o faz, Cristo, ele fortalece a nossa fé. E quando ele fortalece a nossa fé, ele fecha as portas para o diabo não entrar na nossa vida no sentido de destruir, de nos prejudicar, no sentido de afetar a nossa confiança. Eu não estou aqui defendendo jamais, Deus me livre disso, que como crentes a gente vinha sofrer de possessão demoníaca. Não, a gente tem o Espírito Santo e somente o Espírito Santo. Agora o diabo, ele atenta contra a nossa fé, procurando produzir incredulidade no nosso coração. E é justamente por causa disso que Cristo intercede por nós. E nessa intercessão, como ele diz aqui, ele fortalece a nossa fé. Porque a fé é um dom de Deus. Segundo momento da intercessão de Jesus Cristo, um pouco mais adiante, João. Cristo está no final da vida. Cristo está no final da vida. O que eu acho fantástico, dentre várias coisas, porque tudo na Bíblia é fantástico, é porque, meus irmãos, são coisas tão simples que a gente fala, né? E a gente vê que é um desafio tão grande. Ah, meu Pai, só Deus para ter misericórdia de nós. João 17, 9. Não tem nada teologicamente complicado aqui. Não tem. João 17, 9. Olha só o que Cristo fez no fim do seu ministério. Ao longo do ministério, intercedia pelos crentes. No final do ministério, continuou a interceder pelos crentes. Olha só o que ele fala. João 17, versículo 9. Orando ele ao Pai, ele diz, é por eles, pelos discípulos, no primeiro momento, os 11, por extensão todos nós, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O mundo não desfruta das intercessões de Jesus Cristo. É exclusivo nosso, meus irmãos. É exclusivo nosso, minhas irmãs. Já parou para pensar no benefício? De todas as pessoas existentes na face da terra, os crentes são as únicas pessoas às quais Cristo intercede por elas. Isso é um privilégio inaudito, indescritível, ok? E é nosso. Louvado seja Deus por causa disso. E agora, no fim da vida, o que é que Cristo está a fazer? Ele está a interceder. Voltem aí, Lucas 23. Ele intercede ao longo do seu ministério, ele intercede no final do seu ministério, no final da sua vida, Cristo continua intercedendo. Ele intercede sempre. Lucas 23, versículo 34. 2:3, Lucas 2:3, versículo 34, 3:4, ok? Beleza. Olha só, ele podia estar preocupado consigo mesmo. Era um momento vexatório, uma grande vergonha. Era um momento dolorido, grandes dores. Era um momento de desamparo. Cristo estava só ali no Calvário. Mas olha só o que é que ele faz. Ele não pensa em si, ele pensa em nós. Olha só, versículo 34. Olha só. Diz o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele,
lançaram sorte. Irmãos, irmãs, Cristo, ele morreu intercedendo por nós. Já pararam para pensar nisso? Ele intercedeu morrendo por nós. E eu lhes pergunto, está ou não está na essência? Está ou não está na natureza de Jesus Cristo interceder? Hoje, o que é que vocês pensam que ele está a fazer por nós? Interceder. Ele não para até que nós estejamos em sua presença. Já já a gente vai estar. Já já a gente vai estar. E ali vai parar as intercessões de Jesus Cristo. Por quê? As intercessões de Jesus Cristo, elas vão parar quando nós chegarmos gloriosos na sua presença. Não vamos ter mais pecados. A nossa salvação vai estar consumada. Agora, ele não vai estar mais intercedendo por nós. Ele vai estar diante de nós. Olha só que coisa fantástica. O plano vai chegar ao seu estágio de consumação. Ok? Terceira razão, terceiro motivo pelo qual nossa salvação é garantida. Porque Cristo intercede perpetuamente por nós. Ok? Querem mais razões? Querem mais motivos? Eu tenho mais dois. 2 motivos, 2 razões. Vamos lá? Podemos seguir? Então, em quarto lugar, não percam a conta. Em quarto lugar, nós temos a nossa salvação garantida. Nós temos a nossa salvação garantida por causa das perfeições de Jesus Cristo. Nós temos a nossa salvação garantida por causa das perfeições de Jesus Cristo. Voltem lá para Hebreus capítulo 7. Vamos ver agora o versículo 26. Um verso riquíssimo, através do qual o autor sagrado ele faz 5 descrições de Cristo que fazem de Cristo, ou que faz de Cristo, agora eu estou confundindo a concordância, faz ou fazem, mas 5 descrições de Cristo que tornam Jesus Cristo Salvador ímpar. Olha só, versículo 26. Hebreus 7, 26. Diz o seguinte, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Aí ele vai começar a descrever algumas características singulares que torna Cristo um sacerdote perfeito. Quais são essas características? Em primeiro lugar, santo. A palavra santa aqui, meus irmãos, minhas irmãs, significa separado para Deus. A palavra santa aqui significa sem nenhum pecado. Então, quando você vê aqui santo, diga-se, literalmente falando, alguém que é separado para Deus, alguém que não possui nenhum pecado, e nenhum aqui no sentido absoluto, quer seja pecado de comissão, quando você faz o que não deve fazer, quer seja pecado de omissão, quando você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer, aqui pecado, seja de pensamento, palavras ou ações, então nenhum no sentido absoluto mesmo. Alguém que é separado para Deus, alguém que não comete nenhum pecado. Por isso ele é santo. A primeira descrição. A segunda, inculpável. Inculpável. A palavra inculpável aqui, literalmente falando, significa inteiramente livre de tudo o que é mal, inteiramente livre de tudo o que é prejudicial, tanto em termos de ação, como também em termos de pensamento. Veja que coisa fantástica. Vou repetir. É aquilo que está inteiramente livre de tudo que é mal ou prejudicial, seja em ação, seja em pensamento. Cristo está isento de tudo isso. De tudo isso. Por isso ele é inculpável. É a segunda descrição. A terceira descrição, conforme nós temos aqui, dentro da sequência do versículo 26, o texto diz que é sem mácula.
A palavra aqui, sem mácula, significa livre de toda e qualquer mácula moral, em termos de atitude, de ação, ou mácula espiritual. Cristo está isento de qualquer mácula moral ou mácula espiritual. Ele está isento, por isso que ele é sem mácula. E tem mais, que ele é separado dos pecadores. Aqui no sentido de que Cristo, ele não se mistura com o pecado das pessoas. É interessante, porque Cristo, ele conviveu, ele se relacionou com as pessoas, porém ele não se misturou aos seus pecados. O pessoal até não diz, né, que o homem é produto do meio. Cristo conviveu com pecadores, mas nem por isso ele se tornou um pecador. E pasmem, ele tinha até contato com aquelas pessoas que eram tidas por imunda na sua época, aqui no caso leprosos, e mesmo assim ele não se contaminava, porque pelo menos em 2 momentos Cristo ele curou pessoas leprosas. Em um deles ele apenas falou, Lucas capítulo 17, e eles ficaram curados, os 10 leprosos. Mas se você for olhar lá em Mateus capítulo 8, ele toca em um leproso, que consistia em ser uma pessoa impura, e mesmo assim ele não se contaminou. Então ele é, como o texto aqui diz, separado dos pecadores. Não que ele não se relacionava, ele se relacionava sem se misturar aos seus pecados. É a 4ª qualidade. E por fim, a 5ª, que você vê no finalzinho do versículo 26, feito mais alto do que os céus. Aqui é a descrição para o estágio glorioso de Jesus Cristo, que passou a ser uma realidade na sua vida logo após a sua ressurreição. Depois ele ascendeu aos céus, depois ele foi entronizado à direita de Deus. Então ele vive hoje, no que diz Paulo, em uma imarcessível glória. E é por isso que ele foi feito mais alto do que os céus, o estado que ele vive hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quem é que se iguala a essas características distintivas da pessoa de Jesus Cristo? Maria? Não. Maria, quando foi fazer o canto de gratidão a Deus, ela disse: a minha alma se alegra no Senhor, a minha alma exalta ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, Ora, Maria precisava de um Salvador? Então ela não é divina. Ela mesma falou, ela mesma disse, entendeu? Paulo mesmo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Davi, que é descrito por Deus como homem segundo o coração de Deus, tantas coisas ruins Davi fez ao longo da sua vida, matou, adulterou, mentiu, fez uma desgraça, como dizia pastor Armando, só deixou faltar de respirar, mas o resto ele fez. Então, não, mas Cristo, ele é perfeito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a sua salvação, o seu sacrifício garante a nossa redenção. Não foi um animal que foi sacrificado, não foi um animal que foi imolado em favor dos nossos pecados, não. Eles até eram imolados lá no Antigo Testamento, mas era só uma sombra, era só uma figura, não. Veio o próprio Cordeiro de Deus, que no dizer de João, tira o pecado do mundo. Então, é esse Salvador. Por isso, a gente tem garantida a nossa salvação, por causa das perfeições de Jesus Cristo. Ok? Então, 4ª razão, 4º motivo. Que horas são aqui para a gente não se perder na hora? Eita, estamos um pouco adiantados. 5ª e última razão, 5º e último motivo. Nós temos garantida a nossa salvação por causa do próprio sacrifício de Jesus Cristo. Por causa do próprio sacrifício de Jesus Cristo. Olhem só aí, versículo 27, Hebreus capítulo 7, versículo 27. Olha só o que nós temos aqui, Hebreus 7, 27. Diz o seguinte a palavra do Senhor: que não tem necessidade,
como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Veja agora na parte final, porque fez isto quantas vezes? Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício de Cristo foi definitivo, ele foi único, ele foi ímpar, ele foi singular, ele foi exclusivo, ele foi particular. E aí nos falta adjetivo de poder qualificar o sacrifício de Jesus Cristo. Então veja, é diferente, meus irmãos, daquilo que existia lá no Antigo Testamento. Todos os dias, como a gente fala na linguagem popular, na boquinha da noite tinha que haver um sacrifício em favor do povo. Todo dia morria um animal. Quando era no dia de descanso, em 2 momentos que aconteciam os sacrifícios, de manhã e também na boquinha da noite, como a gente fala na linguagem popular. Então veja, todos os dias, todos os anos, ao longo de toda a antiga dispensação, animais morriam, porque eles eram imperfeitos, eles eram apenas sombra do Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, santo, que viria e que morreria uma vez por todas em favor dos nossos pecados. Eu não sei se vocês já pararam, eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. Sobre o quê? A necessidade de Cristo ter morrido uma só vez pelos nossos pecados. Porque uma vez que isso acontece, a nossa salvação ela é definitiva. Se Cristo precisasse morrer uma outra vez pelos nossos pecados, isso indicaria que a salvação que ele havia adquirido na sua primeira morte não teria sido suficiente. Por quê? Teve que haver outra, e outra, e outra. Não, quando ele morre uma vez só, porque já foi suficiente. O que tinha de pecado para quitar, já foram quitados. Os pecados passados, os pecados presentes, os pecados futuros, de todo o seu povo. E não é que a morte de Jesus Cristo não tivesse potencial de perdoar os pecados de toda a raça humana. Teria, se assim Deus o quisesse. Porém, foi do propósito divino que os benefícios da morte de Jesus Cristo fossem destinados apenas a um povo. Que povo é esse? É a sua igreja, é o povo de Deus, que foi separado desde antes da fundação do mundo para a salvação. Povo esse que nós fazemos parte, meus irmãos, que nós fazemos parte, minhas irmãs. E por isso, eu, você, todos nós, podemos ter uma concreta certeza da nossa salvação. Se você cogitar o fato de num dia você perder a salvação, é porque o sacrifício de Cristo é ineficaz, porque ele morre por uma alma que depois vai padecer eternamente no inferno. Veja que contradição. Como é que pode? Ele sofre o inferno na terra para que depois a nossa alma vá para o inferno. Não pode. É contraditório. É contraditório. Então, nós fomos alcançados, nós somos beneficiados e por isso podemos ter convicção da nossa redenção. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, quais são as 5 razões, os 5 motivos pelos quais eu, você, todos nós podemos ter garantida a nossa salvação? Por causa do juramento de Deus, 1, por causa da eternidade de Jesus Cristo, 2, por causa da intercessão perpétua de Jesus Cristo, 3, por causa das perfeições ímpares de Jesus Cristo, 4, e por causa do próprio sacrifício de Jesus Cristo, 5. Conferiu aí, Márcia? Bateu? Muito bem, muito bem. Fechando o nosso estudo, diante de tudo isso, meus irmãos, diante de tudo isso, minhas irmãs, o que é que fica de lição? Várias. Mas eu queria destacar pelo menos uma. E qual é? Meus irmãos, minhas irmãs, nós
não precisamos de ninguém além de Jesus Cristo. Nós não precisamos de ninguém além de Jesus Cristo para garantir a nossa salvação. Eu posso até acrescentar, nós não precisamos de nada, nem de ninguém, além de Jesus Cristo, para garantir a nossa salvação. Por quê? Ele representa tudo, absolutamente tudo, para todos nós. É Ele quem nos dá uma salvação tão segura, que nada nem ninguém pode abalar a nossa salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que nos dá ânimo da gente seguir em frente na nossa caminhada. Porque às vezes acontecem determinadas coisas durante a nossa caminhada, cá para nós, que dá uma desestimulada legal, não dá? Acontece ou não acontece isso? Ou será que só acontece comigo? De você passar por determinadas situações, de você vivenciar determinadas experiências que você olha assim, e quando você olha só para você, eita, ficam aquelas interrogações, será que vale a pena? Será que esse negócio vai chegar até o final? Se você olhar para você, você vai ficar pensando nisso, mas tire a visão de você e olhe para Jesus Cristo, olhe para aquilo que Ele fez por você, que você vai chegar e dizer, não, vale a pena, não por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo. E isso vai nos dar o ânimo, vai nos revigorar, a disposição, para que a gente possa fazer o quê? Perseverar, que é aquilo que eu queria falar para vocês nessas duas últimas quartas-feiras. Perseverar, a gente persevera não por causa de nós, mas a gente persevera por causa de Jesus Cristo, o que Ele é, Jesus Cristo, o que Ele fez, e isso produz uma alegria inigualável dentro dos nossos corações. Isso produz uma paz profunda dentro das nossas almas. Isso faz com que a gente enxergue o futuro com outros olhos, não com os olhos do pessimismo, mas com os olhos do otimismo, otimismo espiritual, não por causa de nós ou algo que a gente faça ou deixe de fazer, mas por causa, repito, daquilo que Cristo Ele fez por nós. E isso faz com que a gente vença as dificuldades que se nos apresentam todos os dias ao longo da nossa caminhada. É em Cristo, Cristo sempre tão somente Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, como diz os salmos e hinos, tudo nele eu encontrei. Se eu não me engano é o 514, se não 516, eu acho que é um dos dois salmos e hinos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então era isso que eu queria lhes transmitir nessa noite de hoje, por extensão, nessas duas últimas quartas-feiras.